Imagina um movimento que, em plena década de 1930, ameaçava transformar o Brasil com uma ideologia radical que misturava nacionalismo, autoritarismo e um lema poderoso: Deus, Pátria e Família. O integralismo não era apenas um partido político, mas um verdadeiro fenômeno social que prometia moldar o futuro da nação. Mas o que aconteceu com esse movimento? Nesse vídeo, vamos mergulhar na história do integralismo, explorando suas origens, suas conquistas e queda dramática, que marcou o fim de um sonho de poder. Prepare-se para descobrir como o fascismo brasileiro quase dominou o país e o que isso significa para o Brasil de hoje. Essa é a história de como o Brasil produziu o maior movimento fascista fora da Europa. No centro dessa narrativa está Plínio Salgado, um intelectual de extrema-direita que acreditava viver em um momento decisivo da história. Em meio a discursos inflamados, símbolos fortes e uma retórica autoritária, religiosa e ferozmente anticomunista, ele mobilizou milhares de pessoas sobre um lema simples e poderoso: Deus, Pátria e Família. Uma frase curta, mas carregada de significado, capaz de despertar pertencimento, disciplina e devoção. Para entender como esse movimento ganhou forma, é preciso voltar no tempo, mais precisamente à Itália dos anos 1930. O país vivia sob o regime de Benito Mussolini, líder do Partido Nacional Fascista. Mussolini havia chegado ao poder em 1922 e poucos anos depois transformaria a Itália em uma ditadura totalitária que duraria até 1943. O fascismo italiano nasceu das ruínas da Primeira Guerra Mundial. Em um cenário de fome, desemprego e frustração coletiva, a democracia liberal parecia fraca e incapaz de responder às crises econômicas e sociais que assolavam a Europa. Foi nesse ambiente que o fascismo se apresentou como uma promessa de ordem, força e eficiência. Defendia um Estado forte, autoritário, de partido único. Para os fascistas, a sociedade era naturalmente hierárquica. Alguns nasciam para mandar, outros para obedecer. Plínio Salgado mergulhou de cabeça nesse universo em 14 de junho de 1930. Ele se encontrou pessoalmente com Mussolini no Palácio Venezia, em Roma. Meses depois, escreveria dizendo: "Eu estive de frente com o gênio criador da política do futuro." Aquela experiência o marcaria profundamente. Ao retornar ao Brasil, às vésperas da Revolução de 1930, liderado por Getúlio Vargas, Salgado começou a adaptar o fascismo europeu à realidade brasileira. Nascia ali o integralismo. Entre os dois tipos de fascismo, o brasileiro e o italiano, os símbolos mudavam, mas a essência permanecia. Na Itália, eram os camisas pretas. No Brasil, os camisas verdes. Nos emblemas, no lugar do feixe lictório fascista, surgia a sigma, símbolo integralista. A saudação era a mesma, com o braço estendido. Em cada sede existia uma foto de Plínio colocada na parede. Isso era uma coisa bem comum entre os regimes totalitários daquela época. O integralismo foi além da política institucional. Criou escolas próprias para mudar mentes e corações. Tudo fazia parte de um sistema cuidadosamente construído para envolver seus membros em um ciclo constante de pertencimento e lealdade. Mais do que uma ideologia, o integralismo se tornou um modo de vida. Inicialmente, o movimento nasceu entre intelectuais, artistas e acadêmicos, que se diziam cansados da velha política. Depois, figuras da elite brasileira também fizeram parte do movimento. Plínio afirmava que essa parte da elite estava farta de viver à sombra de poderosos. Embora inspirado no fascismo europeu, o integralismo precisou se adaptar ao Brasil. A questão racial, por exemplo, foi reformulada sobre o discurso da raça brasileira, baseada na miscigenação. Na prática, porém, esse discurso escondia a defesa do embranquecimento e da supremacia da tradição europeia. Mulheres e negros foram incorporados estrategicamente ao movimento, ampliando sua base eleitoral, mas continuaram confinados em papéis sociais rígidos e hierarquizados. Essa combinação de autoritarismo, nacionalismo radical e conservadorismo cristão permitiu que o integralismo crescesse rapidamente. Em poucos anos, tornou-se um fenômeno de massas, com centenas de milhares de filiados espalhados pelo país. O fascismo brasileiro havia encontrado sua própria forma, adaptado, mas profundamente conectado às mesmas ideias que na Europa levariam o mundo à beira do abismo.
Em meados da década de 1930, o integralismo deixou de ser apenas um movimento ideológico para se tornar uma força política real. Em 1936, apenas 4 anos após a criação da Ação Integralista Brasileira, o crescimento era impressionante. Prefeitos eleitos, deputados estaduais, centenas de vereadores espalhados pelo país e cerca de 250 mil votos, mais de 10% de todo o eleitorado nacional. Estima-se que o movimento já reunisse mais de 1 milhão de filiados. O projeto do poder parecia não ter mais volta. Às vésperas das eleições presidenciais de 1938, Plínio Salgado surgia como um dos nomes mais fortes da disputa. Para muitos integralistas, a vitória parecia inevitável. Acreditava-se que o Brasil estava pronto para ser governado por um Estado autoritário, nacionalista e profundamente conservador. Tudo indicava que o integralismo estava prestes a chegar ao topo, mas a história tinha outros planos. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um passo decisivo. Aplicou um autogolpe e instaurou a ditadura do Estado Novo. O Congresso foi fechado, a Constituição suspensa e as eleições de 1938 simplesmente deixou de existir. O sonho integralista de conquistar o poder pelo voto foi interrompido de forma abrupta. Curiosamente, nos primeiros momentos, os integralistas não foram tratados como inimigos. Pelo contrário, muitos estavam próximos do novo regime. Um dos principais exemplos era o capitão Olímpio Mourão Filho, integralista e autor do chamado Plano Cohen, um documento falso usado como pretexto para justificar o golpe de Vargas. Naquele contexto, havia um inimigo comum que unia temporariamente Vargas e Salgado: o comunismo. Vargas sabia que para consolidar sua ditadura precisava neutralizar seus adversários aos poucos. Por isso, inicialmente, o apoio integralista foi tolerado e até bem-vindo, mas essa aliança duraria pouco. Em dezembro de 1937, todos os partidos políticos foram extintos. A Ação Integralista Brasileira foi colocada na ilegalidade. Nos meses seguintes, sedes foram fechadas, reuniões proibidas e centenas de milhares de presos. Vargas avançava para eliminar um a um todos os grupos que poderiam ameaçar o seu poder. Mesmo assim, os integralistas não desapareceram. Na clandestinidade, decidiram reagir. Na madrugada de 11 de maio de 1938, um grupo armado tentou invadir o Palácio da Guanabara, residência oficial do presidente. A intenção era clara: depor Getúlio Vargas. Os revoltosos chegaram aos jardins do palácio, mas foram rapidamente contidos pelas forças do governo. A chamada intentona integralista fracassou. A repressão foi brutal. Diversos envolvidos foram executados sumariamente. Cerca de 1.500 integralistas acabaram presos e Plínio Salgado, o líder supremo do movimento, fugiu para o exílio em Portugal. O integralismo, ao menos como força organizada, parecia derrotado. Com o fim da ditadura varguista, Plínio retornou ao Brasil e tentou uma nova estratégia. Fundou o Partido da Representação Popular, uma versão mais moderada, ao menos no discurso, do velho integralismo. Mas o país já havia mudado. A antiga força de massas já não existia mais. Em 1955, ao disputar a presidência, Plínio obteve apenas 8% dos votos. O fascismo brasileiro havia fracassado nas urnas, ou assim parecia. Após o golpe militar de 1964, Plínio Salgado voltou a ganhar espaço, agora dentro do partido de sustentação da ditadura. Como deputado federal, foi autor de projetos que marcaram o período, como a censura moral, que ele chamava de desmoralização dos costumes, supostamente ligada ao comunismo internacional. Também foi responsável pela criação de disciplina da educação moral e cívica, símbolo da doutrinação ideológica nas escolas durante o regime militar. Ainda assim, com o passar dos anos, o integralismo voltava a perder relevância, já não mobilizava multidões nem ocupava o centro do poder. Quando Plínio Salgado morreu em 1975, tudo indicava que aquele movimento que um dia sonhou governar o Brasil havia finalmente chegado ao fim. Mas, como a história mostraria depois, ideias raramente morrem por completo. Elas apenas aguardam o momento certo para reaparecer. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o gostei e ative o sininho das notificações
assim você receberá novos conteúdos assim que lançarmos. O meu muito obrigado e até breve.